Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo no início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. O espírito da morte. Vejo muitos relatos sinistros por aqui e resolvi compartilhar o meu com vocês. Desde pequena sempre fui uma criança rebelde. Falava palavrões pesados e brigava com minha mãe e minhas irmãs. Um dia, quando eu tinha entre 13 e 14 anos, minha mãe brigou comigo, porque eu estava discutindo e xingando minhas irmãs. Chateada, retruquei baixinho que odiava ela e que queria que ela morresse, ou que eu morresse e que crescesse logo. Logo depois, fui para o meu quarto assistir um filme. Escolhi A Casa de Cera. Comecei a assistir e, por volta da meia-noite, aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. Eu estava deitada, quando senti alguém puxar os fios do meu cabelo. No susto, gritei, achando que seria minha irmã. Desci para o andar de baixo, mas logo senti... Desci para mais baixo do sofá e logo senti outro puxando meu cabelo. Foi então que percebi que não podia ser minha irmã, já que eu estava com o sofá encostado na parede e não havia espaço para ela se aproximar. Quando olhei para o lado, ali eu fiquei em completo choque. Paralisada, com um medo absurdo. Por tudo que é mais sagrado, Isa, eu vi o espírito da morte do meu lado. Era uma figura alta vestindo uma capa preta. Ou uma capa preta e segurando algo parecido com uma bengala. Ou cajado, não consegui identificar muito bem. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas a presença era completamente assustadora. Era como se o ar ficasse completamente denso ao nosso redor. Completamente imóvel, eu comecei a gritar chamando a minha mãe. Minha mãe veio correndo e acordamos a casa inteira. Ela orou por mim e consegui dormir normalmente depois disso. Mas foi uma experiência bem traumática. Desde então, quando alguém fala sobre querer morrer, eu fico desesperada e digo para não brincarem com isso, porque acredito que ele pode mesmo aparecer. E vamos então para o meu segundo relato. Outra experiência aconteceu quando eu era um pouco mais nova, mas igualmente assustadora. Eu fui até a casa do meu tio, que ficava atrás da nossa, para chamar. Morávamos perto de um morro, e naquela região já havíamos presenciado coisas estranhas antes. Naquele dia, ao passar perto de uma valeta no morro, iluminada por uma lâmpada, meu tio, que o meu próprio tio havia instalado por causa da escuridão, vi algo que me fez arrepiar do cabeça aos pés. Um homem, careca, com um roupão branco, deitado. Ele tinha a pele muito clara, e a cena me deixou apavorado. Gritei tão alto que meu tio subiu rapidamente na laje para ver o que era. Quando olhamos de novo, a figura tinha desaparecido. Meu tio disse que viu algo correndo entre as bananeiras, mas depois disso não vimos nada. No dia seguinte, o cachorro do vizinho apareceu com uma marca enorme nas costas, como se tivesse levado uma foicada. Até hoje, eu não consigo esquecer aquela visão. A roupa que ele usava parecia aquelas usadas em batismo, sabe? Mas eu sei que aquilo não era normal. Sempre que passo por aquela vala, sinto um desespero e uma vontade enorme de chorar. Não consigo explicar. Desculpem pelo meu textão, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Ainda me pergunto o que realmente aconteceu. E obrigado por ler o meu relato, Luísa. Caso você leia, está lido. E eu te agradeço por enviar o seu relato. E sobre o primeiro relato, diz que quando a gente fala mesmo palavrão, essas coisas, os trem ruins vêm pra tentar a gente. Então eu acredito sim que seja verdade. Talvez nem tenha sido realmente a morte, mas algo ali que se materializou de uma forma que iria te apavorar por conta de você ficar falando essas coisas. Aí, nessa questão, me criou uma dúvida. Será que realmente é a morte que vem ali pra falar, tipo assim, eu tô ouvindo, viu? Não fica falando meu nome, não. Ou será que é, tipo, um anjo que Deus envia pra deixar a gente meio esperto, tipo, ó, não fica falando essas coisas não aí que é perigoso. Que pode ser também, porque a gente vê bastante relato de
acontecimento assim, isso não é normal e tal. Mas que você vê que tem ali um fundinho de... Foi um ensinamento, uma lição. Então, às vezes, foi até um anjo ali que se materializou de uma forma medonha pra você ficar com medo. E eu tenho certeza que hoje em dia você não fica falando mais com tanta frequência as coisas depois do que você viu. Uma forma de proteção e ensinamento, né? Porque você aprende que você não pode ficar falando essas coisas. Aí te protege porque você não dá brecha pra essas coisas entrar na sua vida, porque você não fica chamando elas e falando o nome delas. Então, de uma certa forma, é um ensinamento ruim? É um ensinamento ruim. É tipo quando seu pai fala assim, não põe a mão na panela porque tá quente e você vai lá e põe. É tipo isso. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo relato. E sobre o último, ficou meio assim, será que não era uma pessoa mesmo? Um doido lá varrido que poderia ter feito algum mal pra vocês? Porque, não sei. Pode ser que seja sobrenatural também pelo medo que vocês sentem até hoje de lá. Mas vamos então para o próximo relato. O caso sobrenatural do meu marido. Hoje, meu marido, com 38 anos, compartilhou uma das experiências mais estranhas e assustadoras que ele viveu. Ele raramente conta essa história, pois acredita que nem todos estão preparados para aceitar o sobrenatural. Nascido e criado no interior do Pará, ele já enfrentou diversas situações inexplicáveis ao longo da vida. Mas essa em particular o marcou profundamente. Quando ele era jovem, conheceu um homem solitário, que vivia bebendo, sem família ou parentes por perto. Ele dormia em uma prancha de madeira na mata, quem passava por lá frequentemente o via, ou o encontrava bêbado e adormecido. Certo dia, meu marido presenciou uma discussão entre esse homem e outro desconhecido, que com evidência tinha um grande rancor dele, que declarou que não gostava dele e que ainda daria um fim para ele. Alguns dias depois, esse mesmo homem ofereceu para o homem solitário uma farofa com ovos. E ele comeu sem desconfiar de nada. Às vezes estava com fome e não tinha muita opção. O sol estava forte. No dia seguinte, quem passava pela mata viu o homem deitado na prancha, como de costume. O sol estava forte, mesmo assim, e ele se dormia. Continuava ali dormindo, inquieto, imóvel. Quando resolveram se aproximar, perceberam que, na verdade, ele estava mais vivo. Ele tinha falecido. A suspeita era por envenenamento. A partir desse momento, a vida do meu marido mudou completamente. Ele começou a ver o rosto do falecido a todo momento, como se estivesse sempre ao seu lado. Morando em frente a uma igrejinha pequena, ele frequentemente via a porta se abrir sozinha. O homem morto atravessava o campo e caminhava em direção a ele, causando um terror indescritível. Por quase um mês ele viveu com esse tormento, se enrolando na rede à noite aterrorizado, enquanto ninguém mais via o que ele via. O homem não o deixava em paz, sempre fixando o olhar nele. Meu marido não entendia o motivo dessa perseguição. Foi quando a verdade veio à tona e o responsável pela morte do homem foi descoberto. As aparições simplesmente cessaram. Na minha opinião, o espírito queria que meu marido revelasse o que ele sabia, que ele tinha visto quem ofereceu a farofa envenenada. Essa experiência quase levou à loucura, mas deixou uma lição clara. Algumas histórias de vida são assustadoras que parecem saídas de livros de mistérios. Obrigado por ler o meu relato, Isa. Eu que te agradeço por enviar o seu relato e eu concordo com você. Eu acho que o espírito só queria que ele fosse lá e falasse: você viu lá o fulano, falando que não gostava de mim, e depois você viu o fulano me dando as coisas pra comer, e você não vai fazer nada? Não vai falar pra ninguém? Não vai deixar eu ter um descanso merecido? Eu acredito que seja por isso também. Porque, como seu esposo viu, o espírito ficou tipo: e aí, amigo? Vai deixar o cara ficar impune? Você sabe quem me deu? Você sabe quem que me ameaçou? Pelo menos fala alguma coisa pra alguém investigar, pra ver se consegue provar que é ele ou não. Deixar aqui sofrendo, agoniando, sem nada. Mas, né? Que bom que mesmo sem o seu esposo ir falar nada, o espírito teve paz, né? Porque se fosse do seu esposo, coitado do espírito tava aí, atormentando a vida do seu esposo até hoje, seu esposo tinha ficado doido e tinha virado uma bola de neve. Mas que bom que o culpado foi encontrado e o espírito pôde descansar.
Mas é isso, vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A ligação. Vou fazer um relato de algo sobrenatural que ocorreu comigo. Era final de ano e meus pais viajaram para o Paraná. Morávamos no interior de São Paulo. Ficamos eu, minha irmã, meu primo e minha avó em casa. Numa noite, quando fomos dormir, minha irmã começou a dizer que estava sentindo algo ruim, um pressentimento e uma sensação estranha. Como se alguém estivesse no quarto conosco. Eu, como sempre fui medrosa, falei para ela parar de brincar com essas coisas, pois eu morria de medo. Nessa época, quando morávamos na fazenda, não existia celular. Na fazenda havia apenas um telefone de recados, que ficava na casa do vigilante da família. Passado da meia-noite, o vigilante bateu em nossa janela e avisou que havia um telefonema do meu primo de São Paulo. Minha irmã já foi chorando atender, pois achávamos que havia acontecido alguma coisa com os nossos pais. Porém, era o filho da minha tia, que avisara que a sua mãe havia morrido e que precisávamos avisar a sua irmã que estava passeando na casa da minha tia que morava em outro sítio. Minha irmã foi avisar e quando ela estava fora, eu conversava com o meu primo no quarto. E ouvimos passos de sapato. Sapatos de salto, para ser mais específico. Se aproximar da porta. Parar e se afastar. Pensei que fosse a minha avó. Porém, saí do quarto em que estava e fui até o quarto dela. E ela estava roncando. Quando a minha irmã voltou, contei o que havia acontecido. E ela disse que devia ter sido o barulho da geladeira, que fez o barulho ao desligar o motor. Voltamos a dormir e não passou muito tempo e os passos se repetiram novamente. Na porta do nosso quarto, ia e voltava e se afastava. Cobrimos a cabeça e nos abraçamos até dormir. Com muito medo, hoje, ao falarmos do acontecimento, acreditamos que tenha sido a minha tia falecida. Pois como o sítio da filha dela não tinha telefone, nós éramos os únicos que tinham meio de poder avisá-la, né, no caso, da sua morte. Minha tia era uma mulher muito elegante. Morreu atropelada, perdendo um dos pés de sapato de salto. O que me faz pensar que era realmente ela, com aquele barulho que a gente escutava. E o relato acaba, sem despedidas, sem nada, mas achei bem interessante. E provavelmente seja isso aí mesmo que vocês falaram. Como vocês eram os únicos que tinha como avisar a filha dela, ela foi para vocês e chamou a atenção. Mas se os não liga pro telefone do vigilante para avisar, vocês também não iam saber, vocês iam ficar lá se borrando de medo, escutando alguém andando de um lado pro outro dentro da casa de vocês. Nem pra aparecer materializado e falar, viu? Oi, eu morri. Avisa minha filha, por favor, obrigada. Aí tá certo que aí uns iam desmaiar, outros iam sair correndo, ia alongar da mata, nunca mais ia achar. Mas pelo menos foi mais certo, né? Mais direto o aviso dela, não ficou dessa. Então, olha eu aqui, não tô aqui, tô aqui, não tô aqui, tô aqui, não tô aqui. Ai, cara. Imagina, gente, você tá lá bem tranquilo, lá querendo dormir. Aí a hora que você vê, você escuta um barulho de salto alto andando da sua casa, e você vai lá olhar, não tem ninguém. Aí o barulho vai pra lá, vem pra cá, e fica ali te assombrando sem parar. Eu já tinha alongado na mata, eu tinha largado a casa pro espírito e falei, viu, muito obrigada por você ter vindo, Deus te abençoe, mas eu estou caindo fora agora. Boa vida. E tchau. Mas muito obrigada por enviar os relatos. Caso você tenha mais relatos, por favor, me mandar, que eu vou adorar estar nos seus relatos. E vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Premonição. Há algum tempo faço parte desse grupo. Eu acho que ele quis dizer que ele segue o canal. Mas nunca tive coragem de compartilhar nada. Sempre há julgamentos e muitas pessoas estão incrédulas. Por isso pensei muito antes de escrever a publicação desse relato. Não sei explicar o que aconteceu comigo. Mas depois de tudo o que aconteceu, sinto que há algo estranho que me acompanha. E gostaria muito de entender. Por isso espero que alguém com mais conhecimento possa me ajudar e compreender o que está por trás dessas experiências. Vou contar algo que eu nunca revelei, nem mesmo para o meu marido.
No início deste ano, passei 24 horas com um pensamento insistente na minha mente. Meu marido vai sofrer um capotamento de carro. Esses pensamentos surgiam do nada e não me deixavam em paz. Os meses se passaram e, em setembro, o acidente aconteceu. Ele capotou o carro várias vezes, mas, graças a Deus, saiu ileso. Mas perdemos o carro, que havíamos acabado de comprar e ainda não havíamos feito seguro. Meu marido é um motorista experiente e sempre dirige com responsabilidade. Depois do acidente, achei estranho e ele me contou algo que me deixou arrepiado. Pouco antes de capotar, ele sentiu um calafrio e uma sensação de que algo puxou o volante. Ele disse que não conseguiu ver nada, apenas capotou, mas conseguiu sair do carro logo em seguida. Ele não sabe. E o que ele não sabe é que eu nunca contei a ninguém sobre o meu pensamento constante de que penso. Sobre o meu pensamento constante de que queria acontecer alguma coisa. Tenho muito medo de imaginar ou pensar algo ruim, porque parece que aquilo acaba se tornando realidade. Mesmo depois de um tempo, Esse foi o único caso, mas é o que me marcou profundamente. A gente também tem esse erro. Enfim, ela diz no final ali que ela gostaria de que se alguém soubesse o que pode ser que comentasse, pois ela não faz ideia do que pode ser. E ela tem gratidão por a gente ler o relato dela. Mas, bom, eu não entendo muito de guia, essas coisas da religião, mas eu acredito que pode ser algum guia que você tem aí que não é aflorado, que você não sabe que é um guardião seu, que ficou te avisando ali pra você tomar cuidado, pra você se precaver sobre, né? Pra você, sei lá, tentar evitar, ou realmente só pra te avisar, pra você não ficar em choque ou tão surpresa. E foi um sinal de aviso aí dos seus guias. Às vezes você acha que é algo ruim, mas na verdade lá no fundo é algo bom que vem pra ajudar você e proteger você e sua família. Pode ser que seja isso. Repito, não entendo muito. Mas tomara que seja isso. Não algo ruim que fica ali no seu ouvido. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E uma boa noite e bons sonhos.